Bom dia, bom dia, bom dia! Muito bem-vindos. Eu sou Felipe Cruz. Esse aqui é o programa CarCast, onde a gente trabalha aqui com mais calma, mais tempo, aprofunda mais alguns textos bíblicos ou conta aqui testemunhos, que vai ser o caso de hoje. E nesse tempo aqui a gente procura ser edificado pela palavra ou pelo testemunho para crescer mais na nossa jornada de fé, né? E a partir das lições e experiências aqui, se tornar seres humanos melhores e mais parecidos com Cristo, né? Esse é o nosso grande objetivo. Discípulo é aquele que se parece com o mestre. Você que nunca assistiu, vocês vão ver eu olhando assim pro lado, muitas das vezes, porque eu estou aqui transitando em São Paulo. É, espero que tenhamos um trânsito fluido hoje. Estamos mais cedo gravando. É raro, mas de vez em quando acontece. A todos vocês que não são inscritos ainda, eu queria convidá-los aqui, primeiramente, a se inscrever no canal, tá bem? Isso já dá uma ajuda assim muito boa pra gente. Depois, você já deixa o like na sequência, o joinha. E aí, se você depois, no final do vídeo, você não gostar, não concordar, aí você tira ou você marca o dislike, tá bom? Mas já deixa o joinha aí. Isso ajuda muito mesmo, assim, a gente a crescer aqui na plataforma e indicar o nosso conteúdo para demais pessoas. Sabe aquela pessoa que precisa ouvir a palavra e talvez o caminho seja a internet, seja as redes sociais? Então, o seu joinha vai ajudar isso aqui a chegar até essa pessoa. Como já ouvimos tantas outras histórias de vídeos que chegaram a pessoa num momento crucial e levou a pessoa a conhecer a Cristo e mudar de vida de verdade, né? E hoje eu quero compartilhar um testemunho pessoal. E o objetivo aqui desse testemunho pessoal é fortalecer a tua fé se você está na expectativa de que alguém da sua casa seja salvo, tá? Então você que é mãe e aí o seu filho está perdido ou está afastado ou nunca chegou a ir para a igreja ou se converter. Você que é esposa e o seu marido, você ora por ele. Você que é esposo e a sua esposa aí nunca foi à igreja, nunca se entregou para Deus, para Cristo. Você que tem o desejo de que seus pais se convertam, seus tios, seus amigos, pessoas próximas, muito próximas. Esse devocional de hoje, na verdade, vai ser um testemunho para fortalecer a tua fé e crendo que Deus é um Deus que salva. Ainda é um Deus que salva. Desde o princípio, desde o Éden. É um Deus que tinha condenado o homem à morte se pecasse, mas ele usou de misericórdia, né? Entregando ali a vida de um animalzinho para ocultar a nudez do ser humano através das peles do animal. E depois ele mesmo encarnado morre numa cruz para cobrir a nossa vergonha, o nosso pecado, o pecado de toda a humanidade. E dar a condição daquele que o aceita a viver a eternidade com Deus, né? Então, espero que esse testemunho aqui fortaleça a tua fé para você perseverar em oração e vigilância com o objetivo de que alguém muito próximo seja salvo, tá bem? Então, na minha casa, minha mãe ela se converteu quando eu era muito pequenininho, tinha provavelmente entre 4 e 5 anos de idade, 3, 4, 5 anos de idade, pelo que ela fala. E minha mãe foi atraída por Deus. Atraída por Deus. Não teve nenhuma condição de saúde financeira, ou seja, um problema, uma dor que levou a minha mãe a aceitar a Cristo. Não. Deus foi cercando ela, pessoas ao redor, onde quer que ela fosse, eram usados ali
para falar do amor de Cristo para ela, até que um momento ela se converte, né? Se entrega para Cristo e passa a frequentar a igreja e, portanto, começa a me levar também para a igreja. Então, desde cedo eu conheço o ambiente religioso, né? A instituição e o organismo também. O organismo Corpo de Cristo, né? E aí começou um desafio dentro de casa. Qual que é o desafio? O desafio da conversão do meu pai, tá? Então, o testemunho hoje vai ser justamente sobre a jornada e o processo para a conversão do meu pai, tá bem? Bom, falando de pais como pais, tanto minha mãe quanto meu pai sempre foram grandes exemplos, tá? Minha mãe influenciada pelo evangelho, com certeza, mas o interessante é meu pai não influenciado pelo evangelho, ou seja, não convertido, mas ele demonstrava idoneidade, demonstrava responsabilidade em tudo que ele fazia, tá? Tudo que ele fazia até hoje, tudo que ele faz, quando ele se propõe a fazer, ele faz com muita dedicação, muita responsabilidade. Hoje, salvo quando ele vai trazer uma mensagem aí, uma palavra, seja um momento breve ou um momento extenso na ocasião na igreja, eu vejo o zelo dele, a responsabilidade. Então isso está no caráter dele. Isso não foi mudado com a conversão, isso já era prática dele. E se muito do que eu sou hoje, muito das coisas que eu faço hoje, são espelho do que meu pai fez. Então eu queria aqui, deixa eu até, vamos segurar aqui a emoção, né? Eu quero honrar meu pai aqui nesse vídeo, dizendo para ele que, por mais que no período que ele não era convertido, algumas coisas a gente sabe que o mal o influenciava a fazer e que era mal para ele mesmo. Nunca fez mal para mim nem para minha mãe, mas aquilo que era o exemplo, o caráter, ainda é até hoje, ficou gravado na minha identidade, ficou gravado no meu ser. Então, pai, obrigado, obrigado por ser quem você ser quem você foi e quem você é e construiu isso que eu sou hoje em parte, muito pelo exemplo que eu vi na prática. Meu pai não era muito de falar, meu pai era muito do exemplo e graças a Deus pude observar esse exemplo e seguir. E quando a gente falou aqui na semana passada ou algum vídeo passado aqui sobre as referências, observar as referências boas e ruins, né? Aqui está claramente que meu pai é um dos maiores exemplos que eu sigo, tá? Até hoje. Mas dito isso, existia um desejo então da minha mãe, da minha parte, e também de familiares que eram já convertidos, para que meu pai fosse alcançado por Cristo. Porque mesmo ele sendo um ser humano muito honesto, muito idôneo e responsável, existia uma influência espiritual e depois a gente acabou descobrindo que era uma influência pesada no sentido espiritual sobre a vida dele com relação à bebida alcoólica, tá? Então, o desafio foi a jornada do momento em que minha mãe conta sobre o seu processo de conversão, a transformação, a mudança, né? Das escolhas, das músicas, dos ambientes, até a conversão, até o momento de conversão e libertação do meu pai. Então, para você que está ansioso, querendo saber quanto tempo que levou isso, e talvez você está aí orando há 1 ano, 2 anos, 3 anos, 5 anos, pelo seu familiar querido, almejando a salvação dele, esse processo na nossa casa durou entre 11 e 12 anos. 11 e 12 anos, num processo de oração. Mas não só oração. No começo do vídeo eu falei oração e vigilância.
Porque oração e vigilância. Porque o exemplo também faz a diferença. E eu pude ver isso na minha mãe durante toda essa jornada. O exemplo que ela deu, sendo uma esposa, mantendo o papel de esposa, mantendo as responsabilidades de esposa, mesmo que meu pai ainda não tivesse se convertido. Então, eu vejo um grande exemplo nela nesse sentido, e ela também. Então, queria honrar também minha mãe aqui nesse vídeo e agradecer a ela por tudo que ela. Eita! Por tudo que ela me ensinou na palavra, no evangelho, mas também com seus exemplos de perseverança, né? Eita! Vamos lá, vamos recompor, vamos recompor. Deixa eu tomar uma água aqui. Hoje pegou. E eu não quero relembrar aqui momentos que foram difíceis nesse processo, momentos muito difíceis nesse processo, em ver o estado que o cenário espiritual envolveu o meu pai em alguns episódios, assim, que claramente não era ele, havia uma possessão ali e uma amarração espiritual em cima da vida dele quanto ao vício, né? Para quem não conhece meu pai, deixando bem claro que ele não era um alcoólatra, não era. Ah, durante a semana ele tinha sua responsabilidade, sempre trabalhou muito. Eu nunca vi meu pai ser desonesto com ninguém, nunca vi meu pai desviar o olhar para qualquer outra mulher passando na rua, nunca vi. Sempre vi muita responsabilidade assim. Mas aos sábados a gente tinha esse desafio. Parecia que era de fato alguma coisa muito espiritual para nós. Depois ficou claro que sim, era algo espiritual. Depois de muitos anos, né? Descobrimos umas amarrações espirituais que estavam sobre a vida dele, né? Mas graças a Deus, Jesus Cristo o libertou e hoje ele está longe, né, de todo vício. Mas foi um processo de perseverança, constante oração e muita vigilância, muita vigilância. Sempre tratando o evangelho como uma porta de escape, nunca como acusação, nunca usando a palavra para julgar em primeira instância, em segunda instância ou em terceira instância, mas sim usando o evangelho como a porta do amor de Cristo. E aí, durante esse processo, foram várias campanhas, vários processos de oração, várias madrugadas, muito joelho no chão, muito grupo de oração, muitos familiares orando, irmãos da igreja, as irmãs da igreja, os famosos círculos de oração, né? Tradicional aí na igreja pentecostal, mais que a igreja que a gente frequentava era a igreja batista, mas era uma batista renovada, né, mais pentecostal. Então, essa tradição do círculo de oração muito forte, né? Mas eu lembro que minha mãe fala que chegou um momento, um período que ela já estava muito cansada dessa batalha espiritual, né? Com 9, 10 anos ali de oração, de muita intercessão, e chega uma hora que o ser humano vai, né, fadigando e tal, por mais que mantenha a esperança, mas o ser humano vai se cansando. E eu lembro que ela falou uma frase para mim, que em um momento de oração, quando ela falava sobre o tanto de coisas que ela vinha, né, desempenhando, o papel ali de responsável na igreja e tudo mais, o anseio dela pela salvação, Deus falou uma coisa para ela, que foi assim, ó:
frase foi assim, ó: faça a minha obra que eu faço a sua. Interessante, né? Mas ela já não estava fazendo a obra durante todos esses anos, né? Mas a profundidade dessa mensagem é: não faça a obra pensando na sua obra. E eu acho que a lição prática aqui para todos os que desempenham papéis importantes na igreja e estão com esse mesmo desafio em casa, não faça a obra com o objetivo principal, como se fosse uma paga de Deus pela obra feita, a salvação de um ente querido. Faça por amor a Deus. Se entregue mesmo por conta de Deus. Não faça barganha com ele. Faça a minha obra, é a frase, né? Faça a minha obra que eu faço a sua. Eu acho que talvez foi um momento de reflexão ali. E minha mãe continuou fazendo a obra. Continuou fazendo a obra do mesmo jeito. Mas parece que Deus já estava dando uma luz ali, né? No fim do túnel. E não muito depois disso, meu pai foi, de fato, alcançado. Foi liberto. O processo dele de libertação, se eu não me engano, durou 6 meses a um ano. Então, entre a conversão e, de fato, nunca mais pôr nenhum tipo de bebida na boca, foi um período aí, não foi imediato, como acontece com alguns, mas foi um processo onde Deus trabalhou com ele. E depois vieram aí o batismo no Espírito Santo. Tem episódios marcantes aqui, né? Meu pai fala que quando, depois de convertido, ele almejava ser batizado no Espírito Santo. O episódio dele não foi num cenário na igreja, né? Como a grande maioria acontece. Ele estava na fábrica e de repente ele trabalhando na máquina lá, fresador, ferramenteiro, né? E de repente ele viu uma luz, aí eu não lembro se foi na frente da máquina ou se foi por trás da máquina, mas foi uma luz que de fato assim tocou ele de uma forma que ali na máquina ele começou a se emocionar e falar em línguas ali, né? Mesmo que ainda baixinho ali por conta do ambiente, né? Mas Deus pegou ele num momento bem diferente, bem inusitado, assim. E hoje estão aí ambos congregando juntos, salvos, felizes. Tem seus desafios. Não é tudo mar de rosas, né? A nossa vida é um desafio. Mas hoje eu posso dizer que chegou salvação na minha casa. Posso dizer que eu e a minha casa servimos ao Senhor. Graças ao bom Deus eu conheci uma moça que se tornou minha esposa já convertida, meus sogros também convertidos, meus familiares mais próximos convertidos, então é diferente a experiência, né? Daquele que casa e ambos falam a mesma linguagem. Aí a Bíblia vai falar muito sobre o jugo desigual, que são línguas ou pensamentos diferentes, né? Como é que vão andar dois juntos se pensam diferentes? É difícil. Mas talvez você se enquadre nesse processo. Você já era casado ou casada e o seu esposo, ou sua esposa, seu companheiro ainda não se converteu. Então, só pelo fato de não ser convertido vai se divorciar? Muito pelo contrário. Se há amor, afeto, não há violência, minha recomendação é que persista em oração, porque em algum momento Deus vai tocar, Deus vai trazer pela graça. O desejo de Deus é que todos se salvem, está escrito na Bíblia, né? Mas a gente não entende os processos de Deus. Acho que essa é a chave. Tem processos que vão ser curtos, tem processos que vão ser demorados e tem processos como o da minha casa que vão ser bem demorados, né?
no caso aí mais de 10 anos, mas que pela perseverança chegaram e hoje nós podemos celebrar a salvação em toda a nossa casa. Tá bem? Espero que esse testemunho tenha tocado você, tocado teu coração, te estimulado a perseverar, a orar mais por aquele familiar que está perdido ou que já foi e está afastado e você deseja que volte. Então continue em oração, persevere. Com certeza Deus está trabalhando, né? Deus é um Deus que trabalha em todo o tempo. Tá bem? Obrigado pelo seu tempo aqui. Mais uma vez, então, eu queria convidá-lo a se inscrever no canal. Deixa o seu like aqui, o joinha. E aí, agora que você chegou até o final, deixa o seu comentário. Comenta um amém. Comenta a sua história aqui. Ou se você quer uma oração, coloca aqui nos comentários o seu pedido. Estaremos orando por você, tá? Deixa o nome, né? Às vezes o canal pelo qual você está assistindo é um canal com um nome genérico. Deixa o nome, deixa o seu pedido de oração, a gente vai orar por você sim. E eu queria convidá-los também a acessar o meu site. É Felipe Cruz, com 2Ls.shop. Eu vou deixar aqui no banner para vocês memorizarem. E também no comentário na descrição. E lá vocês podem acessar os livros recomendados. Todos os livros que estão ali são livros que eu li, tá? Então, são minhas recomendações pessoais. A curadoria é pessoal. E ao clicar no link do livro ou no comprar ali, no botãozinho de comprar, você é direcionado para a Amazon para fazer a aquisição da literatura. E nós, como afiliados, a gente ganha uma parte da comissão da venda desses livros, tá bem? Isso ajuda a gente aqui a investir no canal, melhorar aqui a qualidade cada vez mais. Então vai lá, acesse o nosso site, adquira um livro, ou adquira uma Bíblia. Temos algumas Bíblias recomendadas. A principal que eu recomendo é a Bíblia de Estudo NAA. Essa eu fiquei encantado alguns anos atrás, pela forma como ela aborda a questão dos estudos. Para quem conhece um pouquinho mais do estudo da teologia, aí, ela não é uma Bíblia de estudo enviesada, muito pelo contrário, onde tem dissonâncias ou discrepâncias de pensamento, ela coloca as visões, né? No caso da escatologia, ela aborda 4 visões diferentes quanto ao futuro, né? A visão de futuro. Então, ela não deixa de citar as opções que você tem para você poder, a partir delas, mergulhar e tomar sua parte aí. Então, essa Bíblia eu recomendo demais. É a Bíblia de Estudo NAA. Ela é bonitona, assim, vem numa caixa bonitona. Adquira para você evoluir cada vez mais no aprendizado do Evangelho. E como os livros que estão ali todos eu li, a Bíblia também eu já li inteira, tá? Algumas vezes. Espero que você trace esse objetivo aí para 2026, leia a Bíblia toda também. Tá bem? Ficamos por aqui nessa quinta-feira abençoada. Espero que você reflita, pense, persevere, vigie, tome boas atitudes e tenha uma quinta-feira na presença de Deus, tá bem? Deus abençoe a todos. Valeu!